Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Naum, sou repórter de entretenimento do Metrópolis e hoje a gente vai entrevistar o ator Marco Pigossi, que protagoniza o filme Maré Alta, que é dirigido pelo diretor Marco Calvani, né, marido dele. My first question is to Calvani. How was it to build this work addressing such as sensitive issues like race, homophobia, migration? The art of creation is so mysterious. You know, inspiration comes from in so many ways, in so many forms. And when you are in the act of it, especially as a writer, but I believe also as an actor, you just like abandon yourself to this flow. So you don't look for the causes, you just try to find the waters and keep swimming and and hopefully find the the path to the pen and to the page. So I think I was just responding to so many things that were happening inside of me but also outside of me. I started to conceive this story in 2020. So it was the height of the pandemic. It was spring 2020. It was the first term, the last few months of the first Trump term. So things were very heated, not as much as of now, but the world was changing a lot, and the pandemic also stopped everything, but at the same time accelerated so many other things. And I was gifted with health, and with that, with a lot of time to think and reflect in things in a different way for the very, very first time, not just as a writer, but also as a man. And I was going through a lot of transformation myself, not just the world outside of me, but me as a man, as a gay man, as an immigrant man in a country where I didn't fully feel welcome anymore. And so I think I just felt the urgency to write a story like that. But I knew it shouldn't be. It didn't have to be Italian. It needed to be a Latino character to have more resonance also with the American audience. And it wasn't Brazilian, but then I met Marco Pigossi and I realized that I was actually writing this movie for him, and it became my first loving present for him. Um, so yeah, I'm actually, what can I say? I mean, so many things to say, but I experienced it firsthand. Some of the microaggressions that Lorenzo had gone through. At the same time, I witnessed some of the aggressions that my African American friends have gone through and still go through a lot. The systemic racism in the U.S. is to a level that it's almost disgusting the way it's hidden and the way it's perpetrated. I'm just so happy that the movie exists right now, where it's even more timely than 4 years ago. It's even more appropriated now with Trump, with these policies. I think so, because it's even more relevant, if you may, because the themes are all there and nothing has changed. It's actually becoming even more complicated, even more dangerous. I feel now the world probably wants to hear more about who has the privilege of having a space for a voice, right? To hear about what's happening there and how we can resist and react. And I want to add also that the film may be about all these themes that we just discussed, but ultimately is also a celebration of love and connection and intimacy and patience for each other and community. And I think this is really the antidote to what's happening right now, to the fascist regimes that are governing our countries and our world. They govern with fear, we govern with empathy. That's how we fight back. So I'm very, very happy that the movie exists at this very particular time, that we are presenting in Brazil at this very particular time. Uh, yeah. When was it recorded? It was shot at the end of 2022, in 17 days. It was shot in Provincetown, right? Yes, yes. It was all shot on location in Provincetown. It was written in Provincetown. Mhm. Uh,
Bigossi, a gente viu no material que vocês mandaram pra gente que existe alguns pontos em comum entre a história do Lourenço e do Marco Pigossi, né? Você também foi para os Estados Unidos. Fala um pouco assim para os leitores e para a audiência do Metrópolis, o que que o Lourenço tem de Pigossi, o que que o Pigossi tem de Lourenço, como é que foi a construção desse personagem? Essa é sempre uma questão, né? Ah, o que você empresta do personagem para o personagem, o que o personagem tem de você. E eu sempre questiono como ator um pouco isso. Eu acho que todo personagem tem tudo do ator e todo ator tem tudo do personagem, né? Esse personagem seria outro personagem se ele fosse interpretado por outro ator. Mas, Uhum. claro, existem questões pessoais que eu passei que são muito semelhantes com o que o Lourenço está passando. Eu venho de um lugar completamente privilegiado, nesse sentido de imigração, com documentos, com trabalho, com outras questões, mas esse senso de não pertencimento, né, essa solidão, essa questão de você se descobrir numa outra língua, num outro país, num outro universo, né, numa outra cultura, isso é muito semelhante, né? Então, são coisas que eu consegui emprestar de experiências próprias para o Lourenço, com certeza. A questão da autoaceitação, né? De se entender como um homem gay no mundo, esse processo, né? Também, isso foi uma coisa que eu passei, eu dividi muitas vezes, né? Publicamente. Então, e é uma questão que o Lourenço está passando também, né? De novo, diferentes. Eu tive o privilégio de ter uma família super acolhedora e o Lourenço não, nesse caso, vem de um lugar mais conservador. Mas é muito interessante como ator quando você consegue colocar dentro desse personagem experiências que são próximas, que você viveu e que você tem essa familiaridade. Mas ao mesmo tempo tinha uma distância, né, desse personagem. Ele é um personagem muito introspectivo, ele é um personagem para dentro, ele está recebendo o mundo, mas ele está sem conseguir reagir, né? Então assim, esse lugar foi um lugar que eu tive que descobrir como ator, como pessoa, né? A vulnerabilidade. Dessa vulnerabilidade, Então, o exato, Lourenço é muito vulnerável, né? essa falta de defesa, né? Essa falta né? Ele vem de um lugar pequeno, de uma cidade menor, de um lugar onde ele não tem esse jogo de cintura, né? Para entender o mundo. Ele está ali descobrindo e muito aberto, muito exposto, né? Então, esse é um outro desafio, assim, de construir esse personagem, né? Então, tem Uhum. várias coisas pessoais e não pessoais que a gente usa. Eu acho que uma pergunta que eu acho que é legal, eu não sei se eu falo em português ou inglês, porque acho que vocês Tá dois. bom, entendo tudo. Tá. É uma pergunta que é legal, é porque eu acho que, tipo, nós que somos da comunidade LGBT, a gente acho que se identifica com muitas situações que acontecem no filme, né? Na festa, a forma que ele conhece o rapaz que eu esqueci o nome do personagem, enfim, os flertes, até o uso de drogas também, né? O abuso de drogas nas festas também, eu acho que também é um outro assunto que o filme não aprofunda, mas traz também, né, em algum grau, para a obra. Como é que é? Também houve essa necessidade de trazer experiências de pessoas LGBTs, assim? É óbvio, né? Mas falem disso, por favor. Com certeza, eu acho que a ideia do Marco sempre foi trazer sobre isso, né? Esse é um filme, ele pode falar melhor sobre isso, mas é um filme sobre a vida em si, né? Não é um filme que tem uma temática única, né? A gente está falando ali do personagem descobrir o uso do PrEP, não PrEP, da camisinha, a questão da droga, a questão do sexo, né? Pelo sexo, a questão quando ele tem uma conexão verdadeira sexualmente ele não sabe como fazer, ele está descobrindo aquilo é novo, né? Então é um filme que ele passeia por esses lugares que eu acho que é muito bonito, assim como a vida, né? A gente vai descobrindo as coisas conforme a gente vai vivendo e experimentando, né? E são experiências muito específicas. Mas sim, continuando, são questões realmente que toda pessoa, né, LGBTQIA+, de alguma maneira, experiencia durante esse processo, né? Scusa solo di scoperta. I really wanted for the movie to resemble life as much as possible, and to and also to resemble the character as much as possible. You know, Lorenzo doesn't have the tool. Things are thrown at him. Life is thrown at him, and he doesn't know how to. He's learning how to react, and so the audience we learn how to react to things by watching the movie. They think suddenly it's a movie about AIDS, and it's not just because that happens, but in all these elements, and then it's a movie, it's a romance, and then it's a movie about that.
And all these elements ultimately they built the reaction that he will his final reaction to a bigger movement, which is also a very probably the biggest reaction is this spoiler alert is running towards the ferry late, and he has this suicidal impulse, but the biggest transformation is actually very subtle, and it's an inner one. But I really wanted for the movie to be this kind of experience for the audience as well. They don't know what is going on. They receive all the information. It's ultimately it's a movie that it's about a 5-day life of a man, and so ultimately the audience will come to terms with what the movie is about, and it's a movie about as we just talk about. But I really wanted exactly that, and you may feel that it doesn't go deep into any, but at the same time, these are not the themes. These are the episodes. These are the actions that happens all over him, and will create the person that he will become. So many things happen all the time. Every day is a new episode, right? Yes, and then you keep going. At the same day, you can have a sexual encounter, and it becomes like it becomes suddenly like a rape, and you're forced to go the following day to start prep. But at the same time, you have an interview for the biggest job of your life. And while you cross the road and you meet the man of your dreams who doesn't look back, it exists the whole, and then your mom's calling. It's in how many things can you learn in 5 days? I don't even know. I mean, it's actually amazing that Lorenzo can go through such a transformation in 5 days. Seja os leitores para assistirem Maré Alta nos cinemas dia 20 de março. Eu também! É um filme muito bonito, muito sensível, feito com muito amor, sobre a experiência de um brasileiro morando fora do Brasil e tentando se encontrar no mundo como um homem gay. E escrito por Marco Calvani, protagonizado por Marco mim. Pigossi, e tem que ser visto nos cinemas. Grande. E um grande elenco, Marisa Tomei, uma turma maravilhosa, Bill Warren. Não percam, vocês vão se emocionar, eu acredito. Obrigado. Ai, gente, eu esqueci de uma coisa, né? Vocês vão levar pro GLAAD, né? Pro GLAAD e pro British Film Institute. Yeah. E aí, como é que tá sendo essa experiência, né? É um filme que tá concorrendo ao melhor filme, né? No Oscar Queer, né? Como é que é isso? É maravilhoso, né? É uma emoção muito grande, assim, ser reconhecido por uma instituição tão antiga, tão importante, né, para a comunidade. O GLAAD é uma organização que vem fazendo muito, trazendo para frente, para o foco, né, a luta LGBT, QIAP+. Então é muito maravilhoso ser reconhecido por eles. Estaremos lá representando nosso filme, ansiosos. E muito felizes, né? We will be there also in London next week. It's going to be our European premiere at the British Film Institute. It's going to be, we're very proud. We already won the awards, being together still, promoting the film all over the world, and at such a time, it's so incredible. We're very lucky. We're very happy. É isso, pessoal. Nosso papo chegou ao fim. Para quem quiser se informar mais, entra na nossa coluna de entretenimento. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Abraço.